Bom dia, dando início a mais um Clube do Artigo. Hoje o tema que a gente vai apresentar é normalidades anatômicas e funcionais da válvula mitral. Eu sou Fernanda Carla Saleschi, R1 em Cardiologia Pediátrica pela Cardioped Brasil e essa apresentação é parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil. Então, o capítulo é Anormalidades Anatômicas e Funcionais da Válvula Mitral, do livro do Mosen Adams, do Heart Disease. Quem quiser depois, essa é a referência. Bom, então falando um pouquinho aqui da embriologia, né, do desenvolvimento da válvula mitral, após o looping para a direita do tubo cardíaco, a junção atrioventricular se torna mais proeminente por volta do 25º dia de gestação. E o futuro ventrículo esquerdo é quem suporta a maior parte da circunferência do canal atrioventricular, como a gente pode observar aqui nessa segunda imagem. O canal atrioventricular ele é ocupado pelos coxins endocárdicos, tanto inferior quanto superior, que vão se fundir durante a sexta semana, produzindo então as junções atrioventriculares direita e esquerda separadas. Parte desses coxins fundidos vão permanecer no lado esquerdo do septo muscular, formando o arcabouço do folheto anterior da válvula mitral. A válvula mitral, então, ela prossegue quando a aorta se compromete com o ventrículo esquerdo, permitindo o desenvolvimento da continuidade fibrosa entre um dos folhetos da válvula mitral e dois dos folhetos da válvula aórtica. Inicialmente, há uma fenda no local da fusão dos coxins superior e inferior dentro do ventrículo esquerdo. E o folheto, então, posterior é formado pela protusão e crescimento de uma lâmina de miocárdio atrioventricular no lúmen ventricular, como a gente pode ver nessa imagem aqui. E o folheto anterior da válvula mitral vai se desenvolver a partir do mesênquima dos coxins atrioventricular superior e inferior e nunca é fixado ou suportado pelo miocárdio, exceto por sua fixação aos músculos papilários. E é importante, então, ressaltar que a válvula mitral como um todo, ela vai se desenvolver e funcionar como uma unidade. Então, aqui, só mostrando mais uma vez essa progressão, né, da formação da válvula mitral, e lembrar que ela tem a sua origem nos coxins endocárdicos, assim como parte do septo interventricular, parte do septo interatrial e a válvula tricúspide. Então, qualquer falha nesses coxins endocárdicos vai levar a valvopatias mitrais congênitas. Trazendo um pouquinho aqui da anatomia, a válvula mitral é uma válvula atrioventricular esquerda com duas cúspides principais, uma anterior, que é essa daqui, e uma mais posterior, sendo elas bem assimétricas. A cúspide posterior, que é essa daqui, ela vai percorrer 2/3 do anel do aparato valvar, sendo ela mais curta, e a anterior mais longa, preenchendo 1/3 da válvula. A classificação da válvula em A1, A2 e A3 e o folheto posterior em P1, P2 e P3 geralmente é utilizado para localizar melhor o defeito. E ela vai ser utilizada tanto mais, né, pelo ecocardiografista e também para orientar melhor o cirurgião a localizar o defeito. No segmento A1, P1, ele fica mais próximo à comissura anterolateral. E ela tem a sua proximidade mais com a válvula aórtica. E também temos a parte mais medial, que é a A3P3, que vai estar mais póstero-medial, né? Na comissura, vai estar mais próxima à comissura póstero-medial. E também ela vai estar fixada nos músculos papilares anterolateral e posteromedial. Nessa terceira figura aqui, então, a gente consegue visualizar melhor de que forma que o folheto anterior ele tem sua relação aí com a válvula aórtica. Então, a gente pode observar que a relação dele está correlacionado com o trígono fibroso e com os folhetos não coronariano e o folheto coronariano esquerdo. Na primeira imagem, a gente consegue observar, então, uma diferença significativa da localização das duas válvulas atrioventriculares, sendo que a válvula mitral ela está localizada mais alta, porque ela está inserida na base do septo interatrial. Então, existe um degrau natural entre ambas que a gente observa, né, na válvula quando ela é fisiologicamente, anatomicamente normal.
Ambos os músculos papilares vão estar relacionados aqui, ó, como a gente pode observar, eles estão fixados aqui na parede livre do ventrículo esquerdo. Então, ele não tem relação, né? Sua fixação não está no septo interatrial. E precisamos lembrar também que a válvula sempre vai acompanhar o ventrículo. Na segunda imagem, é um corte parasternal longo, que a gente vê uma peça anatômica, e a gente observa, então, aqui também, que a cúspide anterior, ela tem uma relação íntima com a válvula aórtica, né? Então, a gente consegue ver melhor essa relação com a válvula aórtica, com o folheto não coronariano, e com o folheto coronariano esquerdo. A morfologia da válvula mitral é uma das mais complexas. Nessa primeira imagem, então, a gente pode ver todos os componentes da válvula mitral que vão trabalhar em harmonia quando eles estão, quando a válvula está normal. Então, os folhetos, o aparelho de tensão, que são as cordoalhas tendíneas, e os músculos papilares. Todos esses componentes vão trabalhar em harmonia quando a válvula ela é normal. Os folhetos são articulados, então, a partir do anel. A parte da circunferência valvar mitral é formada pelo folheto anterior, que também pode ser chamado de aórtico, e a segunda parte da válvula é o folheto posterior, ou mural, que é ancorado ao longo da parte parietal da junção atrioventricular esquerda. Nessa segunda imagem, é uma secção de eixo longo através do ventrículo esquerdo, mostrando, então, uma visão ecocardiográfica parasternal. Nessa imagem, nós podemos observar o espessamento de duas extremidades com continuidade fibrosa entre os folhetos da válvula aórtica e mitral, que é essa linha pontilhada roxa, e na ponta deles tem esses triângulos vermelhos que são o trígono fibroso direito e esquerdo. Então, a continuidade fibrosa é o anel do folheto anterior da válvula mitral e o folheto posterior sendo articulado ao longo da junção atrioventricular. Então, o enfoque de hoje é nas doenças da válvula mitral, com enfoque maior nas doenças congênitas da válvula mitral. Essas deformidades congênitas da válvula, elas são extremamente raras, se excluídas aquelas que envolvem a válvula esquerda em corações com junção atrioventricular comum, com a estenose mitral ocorrendo em 0,6% dos casos de necrópsia, em 0,21 a 0,42 das séries clínicas. A insuficiência mitral congênita é ainda mais rara. E há uma proporção entre homens para mulheres de estenose mitral congênita na ordem de 1,5 para 1. Então, como dito anteriormente, a gente vai falar hoje mais especificamente da doença mitral congênita isolada, que é rara e também associada a síndromes e cardiopatias complexas. Dando início, então, às anormalidades, o anel ou a membrana supravalvar mitral é uma condição caracterizada pela existência de anel de tecido conectivo acima da válvula ou aderente à válvula. Então, ele pode ser intravalvar, como demonstrado aqui nesse filetinho vermelho, como também supravalvar, que é esse filetinho azul, comprometendo então a mobilidade das cúspides e invadindo o orifício valvar. É comum que esteja associado a outras malformações. Nesse desenho, então, aqui, né, da setinha, a gente consegue ver bem esse anel supravalvar mitral sendo demonstrado nessa figura. Fisiologicamente, ele vai se comportar e resultar numa estenose mitral. E a consequência hemodinâmica que pode ser determinada através do Doppler da válvula mitral em conjunto com uma avaliação da pressão da artéria pulmonar, nós vamos poder observar uma insuficiência tricúspide e ou os jatos de insuficiência pulmonar. Essa condição tem um impacto fisiológico no anel da mitral, bem como nos folhetos, tanto anterior quanto posterior, e no aparato subvalvar da válvula mitral. A válvula mitral em paraquedas, ela vai se caracterizar morfologicamente por três apresentações, como a gente vai observar. Então, o músculo papilar, ele vai ser fixado, ele pode ser único, né, fixado à parede posterolateral do ventrículo esquerdo, com obliteração do espaço entre as cordas tendíneas ou uma intensa hipoplasia desse músculo papilar anterior, ou ainda nós podemos ter uma fusão de dois grupos de musculares papilares. O anel pode ser normal, a comissura presente e o orifício da abertura da válvula geralmente é localizado entre as cúspides. Pode ou não a válvula mitral em paraquedas estar associada ao complexo de Shone,
o que pode ser definido por um anel supravalvar mitral, uma estenose subaórtica e uma coarctação da aorta, além da válvula mitral em paraquedas. Como a gente consegue ver, então, aqui nessa imagem, em A gente vê uma válvula com um único músculo papilar, né? Ela se apresenta aqui em paraquedas. A C é uma disposição da válvula mitral normal. E aqui em B, nós temos um papilar normal e um papilar ele displásico, né? Ou anômalo, ou hipoplásico, ou com cordas encurtadas. E a gente pode chamar também de mitral paraquedas-like. Então, aqui a gente vê nessa figura uma válvula mitral normal e aqui ela fixada em um único papilar, conformando assim, então, uma válvula mitral em paraquedas. Aqui a gente consegue ver uma outra anomalia, que é a válvula mitral em arcada, que é uma alteração extremamente grave e rara, e que ela é considerada uma das formas mais difíceis de correção cirúrgica, por ter a ausência das cordas tendíneas ou encurtamento significativo da cúspide que se insere nos músculos, como a gente pode observar nessa imagem. Então, vai existir uma fusão do ápice dos dois músculos papilares com as cúspides nos locais em que se esperaria encontrar as comissuras, e, em suma, dois músculos papilares bem definidos vão ser substituídos por uma arcada muscular única, em que as cordas são bem mais curtas, que vão estar implantadas. Por elas serem extremamente displásica e haver uma grande hipertrofia muscular, ela vai obliterar a entrada do ventrículo esquerdo e geralmente vai evoluir para uma troca valvar. Temos também a displasia e hipoplasia da válvula mitral. Os folhetos, essa imagem a gente consegue ver, então, folhetos espessados, displásicos, espaços intercordais obliterados e os músculos papilares deformados. A válvula frequentemente vai demonstrar, né, nessa patologia uma hipoplasia global, que é uma lesão mais comum associada à estenose mitral congênita isolada, embora possa ocorrer com dupla lesão, né, com insuficiência associada. Todos os componentes do complexo vão ser mal formados quando a válvula ela é displásica. É, então, normalmente, a lesão mais comum associada vai ser a estenose mitral congênita, seja ela isolada ou também esse contexto pode ser observado na hipoplasia do coração esquerdo, que vai ser falado nas próximas aulas. Nessa denominação, né, da válvula mitral em fenda ou cleft mitral isolado, vai envolver o folheto anterior da válvula mitral e variar de acordo com alguns corações, tendo então uma fenda completa. Enquanto em outros, né, como no defeito de septo atrioventricular, como a gente vai ver no próximo slide que eu vou mostrar, envolve apenas o folheto, um outro folheto, que é o folheto ponte. É uma falha, então, na formação da cúspide, e a gente considera, então, uma fenda verdadeira, e o grau da insuficiência da válvula vai ser ditado pela extensão dessa fenda, com maior regurgitação naquelas onde a fenda vai se estender ao longo de todo o comprimento do folheto anterior. Então, é diferente do cleft visto no DSAV, em que a gente vai ter uma fusão incompleta dos folhetos ponte, que não consideramos uma fenda verdadeira. Ambas as partes do folheto fissurado vão tender a ser displásicos e as bordas geralmente são mais espessadas. E embora ela tenha esse nome, né, de cleft mitral isolado, pode ser vista também com outros defeitos septais em cardiopatias mais complexas, como na TGA, em dupla vias de saída do VD e outras possibilidades de associação. Então, aqui nessa figura, a gente vai, né, pode observar na primeira imagem uma válvula mitral normal. Na segunda, nós vemos uma fenda isolada no folheto anterior da válvula mitral e uma zona de aposição entre os componentes ventriculares esquerdos e os folhetos ponte, visto no defeito de septo atrioventricular, como a gente pode observar na terceira imagem. Então, nós observamos que essa fenda ela vai apontar mais para a via de saída do ventrículo esquerdo, o que também vai diferenciar do cleft visto no defeito de septo atrioventricular, que fica localizado mais direcionado para o septo interventricular. E os músculos papilares de suporte também
vão ter uma localização normal no cleft da mitral, que também vai diferenciar do defeito de septo atrioventricular, onde o músculo posterior ele é girado lateralmente. Aqui no duplo orifício mitral, existe uma fusão de tecido conectivo denso, separando a válvula em dois componentes. Ambos vão se esvaziar ali no ventrículo esquerdo. É uma condição bastante rara e pode ser um achado ecocardiográfico ocasional, mas também pode cursar com lesões associadas, como uma estenose valvar mitral ou uma insuficiência em 50% dos casos. Na maioria das vezes, esse orifício, né? Esse duplo orifício, eles são assimétricos e a associação com a estenose mitral, ela é mais comum quando o septo atrioventricular está íntegro. E a coarctação de aorta é um outro defeito comumente associado. Então, apontado aqui pelas setas nessa imagem, a gente pode ver esse duplo orifício mitral. Já o prolapso da válvula mitral é uma condição não tão frequente na nossa população pediátrica, ele é mais frequente em adolescentes e em adultos, e vai se caracterizar por uma movimentação sistólica das cúspides posteriores além de um plano maior que 2 milímetros. É uma falha na coaptação anormal, uma coaptação mais plana e displásica, gerando uma insuficiência valvar. O diagnóstico é cardiográfico, leva em consideração essa morfologia, então, e o prolapso dos folhetos só vai ser diagnosticado de uma forma consistente quando a gente observa no eco o corte paraesternal de eixo longo. O diagnóstico raramente é feito em crianças pequenas e é muito raro, né, em crianças neonatos, fora aqueles que vão apresentar síndrome de Marfan e que essa se apresenta no período neonatal. Para uma melhor compreensão da estrutura da válvula mitral e suas potenciais implicações genéticas, a falta desse diagnóstico na infância vai apontar para uma necessidade de muitos anos de estresse na válvula, apontando, é, tendo um potencial anormal antes dos folhetos começarem a prolapsar. O prolapso não sindrômico também é um distúrbio autossômico dominante e é bem reconhecido que folhetos prolapsados da válvula mitral são encontrados nos pacientes, como eu disse, que têm a síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, osteogênese imperfeita e pseudoxantoma elástico. E ele também vai estar relacionado com arritmias. Então, falando um pouquinho aqui da insuficiência mitral, ela pode ser primária ou funcional, né? Primária, nós temos algumas etiologias, reumática, o prolapso, endocardite, colagenose, degenerativa, calcificação e congênita, que é o que a gente está destrinchando melhor hoje, e também funcional, que é quando a gente tem uma doença do músculo cardíaco que vai gerar como consequência a insuficiência mitral funcional, como visto na cardiomiopatia isquêmica dilatada ou restritiva. Falando um pouquinho da apresentação clínica da insuficiência mitral, durante o período neonatal ela é mais infrequente, mas em qualquer faixa etária vai existir graus variados de sintomatologia dependendo do grau de acometimento da válvula. Então, a gente vai poder observar déficit ponderal, desnutrição, dispneia, principalmente aos esforços e predisposição à infecção respiratória de repetição. O ictus é sempre mais visível e hiperativo, palpando-se por vezes frêmito sistólico. Ataque cardíaco sinusal é regra, né? Geralmente vai estar associada. E a primeira e a segunda bulha são hiperfonéticas. E o sopro observado na insuficiência mitral é um sopro sistólico de grande intensidade, que está melhor audível em foco mitral, irradiando para a região axilar. A classificação de Carpentier, ela não é amplamente utilizada por nós, da cardiologia pediátrica, mas ela é mais utilizada na cardiologia adulta, mas essa foi uma classificação que tem sido a mais utilizada, né? E também está descrita no livro do doutor, por isso que eu quis trazer. Então, o tipo 1 vai se caracterizar por movimento normal das cúspides, determinando se a insuficiência mitral ela é por dilatação ou por deformidade anular, ou defeito ou fenda na cúspide. Já o tipo 2 envolve prolapso das cúspides, resultando na ausência ou alongamento das cordas ou músculos papilares, produzindo a insuficiência mitral. E o tipo 3 resulta de lesões que produzem restrição das cúspides, assim como a estenose mitral.
O substrato anatomopatológico vai se caracterizar por fusão comissural, espessamento ou encurtamento do aparelho subvalvar. Essas lesões vão ser subdivididas em 3A, quando não tem acometimento dos músculos papilares, e 3B, quando tem comprometimento desses músculos papilares. O grupo A se subdivide em fusão comissural dos papilares e encurtamento das cordas, incluindo ainda um tecido excessivo nas cúspides, no anel supravalvar mitral e hipoplasia anular. E o grupo B vai se subdividir em valva mitral em paraquedas, valva mitral em arcada ou hipoplasia de músculos papilares. Falando um pouquinho da apresentação clínica e da estenose mitral, nós também, ela também vai se caracterizar pelo grau de acometimento da válvula, né? Então, ela é amplamente variável. E o aparecimento e a intensidade depende, então, do grau de obstrução e da presença de anormalidades cardíacas associadas a essa patologia. Em geral, vai se manifestar no primeiro ano de vida como um cansaço que se intensifica durante as mamadas, também pode ser caracterizado com déficit ponderal e uma sudorese excessiva, e também infecção respiratória de repetição com tosse persistente. Quando a gente já tem um quadro de insuficiência cardíaca associada, também vai poder apresentar hepatomegalia, edema palpebral, confirmando assim o diagnóstico de insuficiência cardíaca. A primeira bulha, geralmente na estenose mitral, ela é mais acentuada, a segunda é hiperfonética e única, e o sopro que a gente vai observar na estenose mitral é um sopro mesodiastólico, que é a principal característica e presença da estenose mitral em associação a outros defeitos, é esse sopro mais audível que a gente vai estar escutando. Então, aqui também trouxe uma tabelinha de classificação. A gente vai avaliar o grau de estenose, né, da válvula mitral através da área valvar mitral, do gradiente médio e da pressão sistólica na pulmonar. A gente caracteriza como discreta quando o gradiente é menor que 5 e importante quando ele é maior que 10. Quanto maior a estenose, maior repercussão a gente vai ter anteriormente, então, né, no território pulmonar, com sinais diretos e indiretos de hipertensão pulmonar por doença esquerda, e por isso que é importante a gente avaliar a pressão sistólica da artéria pulmonar. Então, em todas essas lesões, vai ser realizada a história clínica, o exame físico e após exames de triagem, como o eletro. Em crianças com doença valvar mitral isolada, o eletro ele pode ser normal, se a consequência hemodinâmica, né, tanto a estenose quanto a insuficiência for leve. Porém, crianças que têm lesões moderadas ou grave, embora o eletro ele não seja diagnóstico, ele pode ser uma pista para presença de doença valvar mitral com base na dilatação atrial esquerda. Então, os critérios para a gente observar sobrecarga atrial esquerda vão incluir uma onda P ampla e bifásica em uma ou mais derivações, D1, D2, AVF, V5 e V6. Em V1, componente terminal da onda P que tem pelo menos 40 milissegundos de duração e pelo menos 1 milímetro abaixo da linha de base. E também pode haver evidência de hipertrofia ventricular direita, desvio do eixo para a direita e uma dilatação atrial direita. Então, aqui nessa imagem a gente vê achados eletrocardiográficos de uma criança de 12 anos com estenose mitral. A gente vai observar, então, uma onda P larga e entalhada, em derivações como D2 e V1, a onda P abaixo da linha de base e a proeminência das forças ventriculares direita. Já a radiografia de tórax, ela não é tão sensível para a detecção de doença cardíaca mitral, porém, a gente pode ter achados característicos dos pacientes que têm a estenose mitral ou a insuficiência, que vão incluir alargamento do mediastino e congestão venosa pulmonar. A morfologia da válvula mitral, ela vai ser melhor avaliada pelo eco do que pela ressonância, devido à resolução espacial superior. No entanto, a ressonância, ela pode contribuir para uma avaliação mais hemodinâmica. Ela tem uma técnica mais precisa e robusta para a gente medir o volume da insuficiência mitral, feita pela subtração do volume do fluxo aórtico do volume sistólico do ventrículo esquerdo. E, além disso, os volumes ventriculares medidos pela ressonância
pode demonstrar uma correlação mais forte com esse volume regurgitante. Já o cateterismo, diagnóstico não é rotineiramente indicado para crianças que têm a doença da válvula mitral, mesmo naquelas crianças com lesões graves submetidas à intervenção cirúrgica, porque o eco ele ainda é uma modalidade de imagem superior, né, para a válvula mitral. No entanto, quando a gente tem outras lesões associadas, o cateterismo pode ser indicado. Então, o tratamento, quando a criança ela tem uma doença mais leve, nenhuma intervenção geralmente é necessária. É, geralmente, exercícios regulares vão ser recomendados para a maioria dos pacientes, com restrição de restrição para esportes competitivos, para aqueles que têm um aumento moderado ou grave do ventrículo esquerdo e com dilatação da raiz da aorta. Assim como nós precisamos ficar atentos e lembrar que quando tem a presença de distúrbio conjuntivo, desculpa, como na síndrome de Marfan ou na síndrome de Ehlers-Danlos, deve ser considerada em todos os pacientes que têm prolapso da válvula mitral. E também distúrbios metabólicos e de armazenamento também pode estar associados a prolapso da válvula mitral. Assim como na estenose mitral congênita, bebês e crianças com regurgitação mitral congênita devem ser tratados mais com medicações, adiando então assim uma intervenção cirúrgica da válvula mitral para após primeiro ano de vida, para a gente evitar aí, complicações associadas ao pequeno tamanho, né, da válvula no bebê. O tratamento médico mais clínico, né, vai otimizar, então, a ingestão calórica, o ganho de peso, monitorar o desenvolvimento de hipertensão pulmonar e arritmias atriais que podem estar associadas, tratamento para infecções respiratórias, vacinação contra a influenza, preconizar profilaxia contra a infecção pelo vírus sincicial respiratório com o palivizumab para crianças menores de 2 anos, e também podemos utilizar diuréticos para redução da pós-carga. O segmento para pacientes assintomáticos sem regurgitação mitral significativa, eles podem ser vistos mais a cada 2 a 5 anos, enquanto aqueles com insuficiência mitral moderada a grave, com sintomas que apresente sintomas ou dilatação da raiz da aorta, eles devem ser vistos com mais frequência. Assim como é, em pacientes que têm prolapso da válvula mitral, ele tem um potencial de herança familiar, deve ser explicado isso para o paciente, para os familiares, e os familiares de primeiro grau devem considerar a ecocardiografia. Então, quando intervir, quando o paciente é mais sintomático e quando nós temos uma valvopatia importante. Aqui, a gente nota, né, vendo as referências, que as indicações mais aceitas para a cirurgia de correção da válvula mitral vão ser nos pacientes que tenha, né, o prolapso da válvula mitral com outras causas, de insuficiência da válvula mitral, que incluem aqueles pacientes sintomáticos com uma insuficiência grave e sintomas classe 3 e 4 de NIRA e o adolescente assintomático, porém que tenha uma insuficiência mitral grave, já tenha disfunção sistólica do ventrículo esquerdo com uma fração de ejeção menor que 60%. Quando o paciente ele é um paciente sintomático com insuficiência mitral e disfunção já grave do VE, o transplante cardíaco pode ser indicado e preferível do que o reparo ou substituição da válvula mitral. Nessa tabela aqui da diretriz europeia de 2021 para tratamento de doença valvar cardíaca, a cirurgia urgente ela é indicada geralmente nos pacientes com regurgitação mitral aguda, e no caso de ruptura do músculo papilar como doença subjacente à substituição da válvula, que é geralmente necessária. Então, aqui ele vai trazer algumas indicações, né? O reparo, ele vai ser indicado, que é um nível de classe nível B, com a técnica cirúrgica recomendada quando se espera que os resultados sejam duradouros. A cirurgia vai ser recomendada, então, como eu falei anteriormente, em pacientes mais sintomáticos, quando o risco é baixo.
Ela vai ser recomendada, então, em pacientes assintomáticos também, mas que já tenham disfunção de VE ou com uma fração de ejeção menor que 60%. Ela também deve ser considerada nos pacientes assintomáticos com função do VE preservada, mas que já tenha uma fibrilação atrial secundária a essa regurgitação mitral ou uma hipertensão pulmonar. E o reparo também deve ser considerado nos pacientes assintomáticos de baixo risco, com fração de ejeção maior que 60%, porém com uma dilatação significativa do átrio esquerdo com volume maior que 60 ml por metro quadrado ou diâmetro maior que 55. Quando realizado em um centro, né, é, que é específico e que trate essa condição. E também pode ser considerado em pacientes sintomáticos que preenchem os critérios ecocardiográficos de elegibilidade, que vão ser considerados inoperáveis ou de alto risco cirúrgico. Então, o objetivo do tratamento cirúrgico da regurgitação mitral, da insuficiência, deve ser restaurar a função normal da válvula e do que a sua anatomia, né? Porém, a substituição da válvula mitral, ela deve ser evitada como uma intervenção inicial para os pacientes que têm a doença congênita. O uso de prótese nas crianças, ele vai ser limitado pela falta de disponibilidade, né, de próteses de tamanho pequeno, limitando então o uso nas nossas crianças mais pequenas e uma degeneração mais rápida também que pode acontecer dessas próteses, resultando aí em uma alta taxa de reoperação. Quando realizada nessas cirurgias, elas são, as técnicas utilizadas são fechamento de fenda, anuloplastia, encurtamento das cordas, comisturoplastia e fechamento de orifício acessório. A ausência, né, nessas crianças que foram operadas, a ausência de reintervenção foi de 80% em 10 anos e a sobrevida de 95% em 15 anos e 85% em 20 anos. Os resultados dos trabalhos estudados demonstraram que a viabilidade de uma abordagem cirúrgica conservadora, ou seja, um reparo da válvula mitral em vez de uma substituição valvar nos pacientes selecionados, evita várias complicações. Então, além disso, eles trazem que o atraso da cirurgia em crianças com insuficiência mitral significativa até o início de sintomas graves não estão associados a uma disfunção ventricular esquerda tardia, apoiando assim a prática para a gente adiar o máximo possível qualquer intervenção cirúrgica. E eles também trazem que a insuficiência mitral residual pós-reparo é um forte preditor para morte ou reoperação, enquanto a estenose mitral leve após o reparo é mais bem tolerada. Essas foram as referências. Obrigada.